Gente, para a gente fechar essa nossa aula de retas, vamos falar um pouquinho sobre a distância de ponto à reta, tá? Que é uma... A gente vai deduzir uma fórmula que é meio feia, né? Meio esquisita, mas é uma fórmula extremamente poderosa, não só para calcular distância de ponto à reta. A gente vai usar essa fórmula, por exemplo, para calcular equação de bissetriz, muitas vezes. Olha que coisa engraçada. Pois é, equação de bissetriz usando formulazinha de distância de ponto à reta, tá? Então eu vou te explicar primeiro a demonstração dessa fórmula para depois mostrar para você a aplicação prática dessa fórmulazinha em problemas, tá bom? Então como é que é o esquema aqui, gente? Quais são as coisas que eu tenho nesse problema? Eu tenho uma reta, tá? Cuja equação é ax mais by mais c igual a zero. E eu tenho um ponto P, cujas coordenadas são x0 e y0. O que eu quero saber nesse problema é qual é a distância do ponto P à reta amarela, ou seja, o comprimento desse segmento perpendicular por definição, tá? Preste atenção, gente. Eu tracei aqui essas retinhas tracejadinhas que elas localizam o ponto P, né? As coordenadas x0 e y0, tá bom? Agora, olha para essa reta tracejada aqui e repara que quando x é igual a x0, esse valor de y aqui é o valor que eu encontraria se eu colocasse x0 na equação da reta. Não é assim que você encontra o valor de y? Você taca o valor de x, sobe até encontrar a curva, caminha até em direção ao eixo y para encontrar o y correspondente. Então, para x igual a x0, qual é o y que eu encontraria? É só você colocar x0 nessa equação, tá? Se eu colocar x0 nessa equação e isolar o y, eu encontro exatamente isso aqui, ó. Menos ax0 menos c sobre b. Só isolar o y e colocar todo o restante para o outro lado. Tranquilo? Legal demais. Agora, dá uma focada nesse triângulo aqui, que é um triângulo muito importante para a gente. Repara que, olha, isso aqui é perpendicular ao eixo x e essa reta laranja é perpendicular à reta amarela. Então, esses dois triângulos retângulos aqui são triângulos retângulos semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos internos. Ó, ângulo de 90, ângulo de 90. Ângulo alfa lá em cima, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice, são iguais. Tá bom? Então, maneiro demais. Agora, vamos lá. Se eu já sei que esse ângulo é igual a alfa, eu sei que ΔY é como se fosse a hipotenusa desse triângulo retângulozinho pequeno. D é um cateto adjacente a alfa e, portanto, eu posso escrever que ΔY vezes cosseno de alfa é igual a D. Perfeito? Tranquilo? Então, se eu souber o cosseno de alfa, se eu souber o ΔY, meu problema acabou, eu consigo calcular a distância do ponto P até a reta amarela. E como a gente vai fazer isso, pessoal? Repara o seguinte, ΔY é a variação vertical, tá? Ou seja, é a diferença entre esses dois valores de y aqui, entre y0 e esse valor aqui. Na minha figura, o ponto P está para cima da reta, mas ele poderia estar para baixo da reta. Então esse y0 na minha figura, ele é maior do que esse cara, mas ele poderia ser menor se o ponto P estivesse abaixo da reta. Então só para garantir que essa diferença vai ser uma coisa positiva, eu vou falar que o ΔY vai ser o módulo dessa diferença. Diferença entre quais valores? Entre y0 e esse camarada aqui, menos ax0 menos c sobre b. Então na hora que eu faço o módulo dessa diferença, fiz o MMC, eu encontro essa continha aqui, ó. ax0 mais by0 mais c, tudo isso sobre b. Tá bom? Então esse é o ΔY, é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ok. Bom, eu não sei o cosseno de alfa, mas eu sei que alfa é o ângulo que a reta amarela faz com o eixo horizontal, portanto eu sei a tangente desse ângulo. E aí eu queria que você lembrasse comigo da trigonometria básica, das nossas aulas de trigonometria. Lembra que 1 mais tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. E a secante ao quadrado é o inverso do cosseno ao quadrado. Então se você isola o cosseno, você acaba deduzindo que o cosseno, nesse caso, como esse ângulo tem que ser um ângulo positivo, tá? Vai ser a raiz quadrada de 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado. Agora, gente, o que é a tangente nesse caso? É o coeficiente angular dessa reta. E aí, preste atenção. Como é que você acha o coeficiente angular dessa reta? É só você isolar o y de um lado e colocar o x para o outro lado. Então, se você isolar, você encontra y igual a quanto? Olha, menos ax sobre b menos c sobre b, né? Isolando o y, passando o b dividindo para o outro lado. Então, quando você olha para essa equação aqui, quem é o coeficiente angular dessa reta? É menos a sobre b. Tá vendo? Menos a sobre b, coeficiente angular. Então, se esse é o coeficiente angular, ele representa a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo horizontal. Então, no lugar de tangente de alfa, eu vou colocar menos a sobre b. Então, quando eu elevo ao quadrado, isso aqui fica a ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, fiz MMC, passei o b ao quadrado para cima,
A raiz de b ao quadrado é o módulo de b, porque mais uma vez eu não sei se o b é positivo ou negativo, então eu coloco o módulo de b sobre a raiz quadrada de a2 mais b2. Tendo o cosseno de alfa, tendo o ΔY, é só a gente multiplicar uma coisa pela outra e a gente encontra a distância do ponto P até a reta amarela. Portanto, multiplicando essas duas continhas aqui, ó, módulo de B com módulo de B vai embora, sobra simplesmente o que pra gente, pessoal? A distância vai ser um módulo de ax0 mais by0 mais c dividido por raiz de a2 mais b2. Essa fórmula que pode parecer meio esquisita no primeiro momento, ela é muito fácil de você decorar e lembrar, tá? Quem é o numerador? ax0 mais by0 mais c. Repara que o numerador ele é praticamente igual ao lado esquerdo da equação geral da reta, só que no lugar do x você colocou o x0, que é a coordenada x do ponto que você quer, e no lugar de y você colocou o y0, que é a coordenada do ponto y, para o qual você quer calcular a distância, tá? Então o numerador ele é basicamente o lado esquerdo da igualdade, aqui da equação da reta, com o x e y valendo o x do ponto e o y do ponto. Entre módulo, porque essa distância tem que ser um número positivo, tá? E embaixo, o que você coloca? Raiz de A2 mais B2, tá? Quem são, mais uma vez, A e B? A e B são os coeficientes de x e de y da equação geral da reta, tá? Grandes utilidades dessa equação. A primeira e mais óbvia é você calcular a distância entre ponto e reta, e é isso aí que safa a nossa vida, tá? Outra motivação importante para você usar essa formulazinha de distância entre ponto e reta. Por exemplo, você tem um problema em que você quer encontrar a equação de uma reta que é a bissetriz do ângulo formado por duas retas. Repara que, por definição, a bissetriz ela não é simplesmente a reta que corta o ângulo no meio, não é isso. Ela é o conjunto de pontos que tem a mesma distância em relação a duas retas. Então, se você supuser que esse ponto aqui é um ponto qualquer que pertence à bissetriz, a distância desse ponto para essa reta tem que ser igual à distância desse ponto para essa reta. Ou seja, encontrar a equação de uma reta bissetriz na analítica é você fazer duas igualdades de distância de ponto a reta. De um ponto para uma reta, desse mesmo ponto para outra reta, essas duas distâncias têm que ser iguais. E para pensar no seguinte, ó. Dadas duas retas, quando você executa essa conta, você tem módulo de uma coisa igual a módulo de outra coisa. Então você tem um mais ou menos brincando contigo aí, de maneira que, para um par de bissetrizes, para um par de retas, na verdade, quantas bissetrizes você encontra? Duas. A bissetriz do ângulo maior e a bissetriz do ângulo menor. Por isso que mais ou menos vai aparecer na hora de você resolver as contas de equação de reta bissetriz, dado um par de retas quaisquer, tá? Então, essa fórmula pode parecer meio feia, meio esquisita, mas é uma fórmula extremamente útil. E você que vai fazer vestibulares sofisticados, não tem jeito. Tem que conhecer essa fórmula porque ela é extremamente útil para você resolver problemas. Beleza, gente? Tranquilo?